Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Maristela. Boa noite. Então, estamos aqui hoje para mais uma live. Já vou colocar a Luciana aqui. A minha fiel escudeira, né, Lu? Quer dizer, minha fiel companheira das nossas quartas-feiras. Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre comunicação não verbal. Esperar o pessoal chegar. Já vou te botar aqui comigo, Lu. Boa noite. Oi, Oi, Lu. Boa oi, noite. boa Tudo noite, bom? tudo! Estamos aqui de novo. Cá estamos nós. Estamos Olá, aqui de novo. Anderson. Cá estamos nós, né? Novamente para nossa quarta-feira. Então, É, quem está chegando aí para, enfim, eu e a Luciana, nós temos um projeto, vou falar um pouquinho antes de passar a palavra para a Lu. Então, nós temos um projeto que é de liderança inspiradora e todas as quartas-feiras a gente se encontra para conversar sempre um assunto relacionado à liderança. Para que a gente torne, né, né, Lu, para que a gente mude a cabeça das pessoas para que elas tenham uma liderança cada vez mais inspiradora. Então, a gente sempre procura trazer assuntos do dia a dia, né, do processo de liderança. Lu, então seja muito bem-vinda. É um prazer, tu sabe, as nossas quartas-feiras é muito alegre a gente poder conversar sempre nas quartas-feiras. é sempre muito bom, né? Esse bate-papo assim. Então, vamos aproveitar ao máximo esse tempinho para poder deixar o nosso legado junto com esse pessoal todo que vem com a gente Isso mesmo. todas as quartas-feiras. Isso. E pessoal, vou pedir então para vocês, ó, vamos. Olá, Juscelio, que prazer. Pedir que vocês, ó, apertem no coraçãozinho, mandem aviãozinho aí para todo mundo. Eu vou mandar aqui junto com vocês, ó, vamos fazer o pessoal que está passando aí pelo Instagram, ó, vou mandar um aviãozinho para algumas pessoas, para que elas venham aqui com a gente, participar. E vamos lá, ó. Ó, e mandei para várias pessoas. Isso Bora aí. lá. Então, bora. Vamos lá que o assunto hoje é extenso, né, É Lu? isso. Muito, muito É um bom de assunto. se falar também, né? Exatamente, é um assunto muito bom para se falar e, enfim, para quem está entrando aí, então, hoje o nosso assunto é a comunicação não verbal. A gente colocou no ambiente de trabalho, né, até para que a gente tome atenção em algumas situações relacionadas ao trabalho, mas isso vai servir para a nossa vida, né? A nossa comunicação não verbal é em tudo. Então, a gente vai falar, e antes de eu passar a palavra ali para a Luciana falar um pouquinho, eu acho que um ponto principal que eu gosto muito de chamar a atenção é o que serve, né, Lu, a comunicação não verbal. A gente tem que pensar por dois ângulos, né? Um que vai servir de entendimento para mim, então, para que eu perceba qual que é a minha comunicação não verbal, né? Qual que é a imagem que eu estou passando, qual que é a mensagem que eu estou passando através do meu corpo. E depois de eu ter este autoconhecimento, de eu começar a perceber em mim essas reações, eu passo a perceber nos outros também e ajustar a minha comunicação de acordo com o que eu estou percebendo do outro. Então, isso estreita muito os nossos relacionamentos, melhora muito a nossa comunicação, quando a gente passa a ter atenção a essa comunicação não verbal. E a gente percebe, né, Lígia, que muitas pessoas ainda são desatentas a isso, né? Não Uhum. prestam atenção
na sua comunicação e nem na comunicação do outro. Então, às vezes acaba gerando conflitos, né? E a gente precisa entender também o que está por trás disso, muitas vezes. Eu digo que eu sou uma pessoa extremamente expressiva. Eu começo me expressando, as pessoas já sabem o que eu vou dizer antes de eu falar qualquer coisa. E sabe que isso é tão interessante, porque quando a gente passa a perceber a atenção, perceber a comunicação do outro, isso que a Luciana falou, que as pessoas já percebem, já sabem o que ela vai falar antes dela falar. Olha que legal, num processo, por exemplo, de venda. Quando a pessoa está vendendo alguma coisa, né? O vendedor está lá e ele recebe um não da pessoa. E aí, quando ele recebe de primeira um não, para ele conseguir reverter este não para um sim, o caminho é muito duro. Muitas vezes ele não consegue, porque às vezes o cliente já disse o não e vai ficar convicto naquilo. Mas se o vendedor tiver a atenção e conseguir perceber antes da pessoa dizer o não para ele, ele consegue mudar o caminho da linguagem dele, da comunicação dele. Então, antes mesmo do comprador falar um não para ele. E aí ele vai levar esse comprador a pensar e talvez dizer um talvez ou talvez dizer um sim. Então, esse cuidado, essa atenção que a gente tem com a comunicação do outro, ela é fantástica. É bem isso que a Lu comentou. Muito legal, Lu. No momento que a gente inicia a conversa até o final, tu tem um caminho. E nesse caminho que tu vai trilhando, tu pode ir observando a outra pessoa, porque ela vai demonstrando muitas vezes satisfação, insatisfação, segurança, insegurança, né? Então, tu pode ir adequando, conforme tu vai percebendo, tu vai adequando a tua comunicação nesse caminho para poder chegar no final e tu ter êxito. Exatamente. Né? Então, é muito bacana isso, assim. Na verdade, é um tema extremamente extenso, que a gente pode, daqui a pouco, até fazer outras lives com relação a isso, mas é muito instigante, né? Se a gente parar para pensar. Exatamente. E sabe, Lu, sempre quando quando eu dou um curso de oratória, por exemplo, quando eu falo de comunicação, e principalmente quando eu entro no assunto da linguagem corporal, eu digo assim, as pessoas passam a observar tudo que a gente está fazendo, né? Aí é um cabelo, por exemplo, que vem para o lado, né? A pessoa que mexe no cabelo, que mexe no óculos, né? Aí qualquer movimento que a gente faz, a pessoa está lá prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, olha o cuidado que tem que ter. E tu sabe, deixa eu só fazer um comentário aproveitando essa tua questão aí. Tu sabe que eu comecei a perceber muito mais essa questão da linguagem corporal quando eu comecei a dar aula, né? Isso há 10 anos atrás. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, que eu percebi o quão importante é eu prestar atenção nos meus alunos para saber se eles estão prestando atenção, se eles estão gostando daquele momento, né? Se eles estão inquietos, o que está acontecendo, o momento de fazer uma pergunta para que eu pudesse continuar com a minha aula e deixá-los satisfeitos. Então, é muito bacana. Existem situações, né, que tu vivencia muitas vezes e que daí tu percebe mais. Antes eu não prestava atenção nisso. Né? Eu iniciei enquanto profissional, enquanto professora em algum momento, me dando conta disso, né? E quanto mais o tempo passa, mais tu vai aperfeiçoando e percebendo isso nas pessoas. Exatamente. Então, cuidando e até mesmo cuidando em mim, né? Porque como eu sou muito transparente, eu demonstro nos gestos, no meu rosto, na minha maneira de me vestir, porque a gente também, no momento que a gente se veste, a gente demonstra, né? A gente fala para as pessoas. Então, eu preciso ter um cuidado também com relação a isso, né? Senão a gente pode também ser mal interpretado. Com certeza. E antes da gente entrar bem no assunto, eu quero frisar duas coisas.
Na verdade, três coisas. Primeiro é reforçar aquilo que eu falei no início, da importância de a gente primeiro se observar para depois observar o outro. Então, primeiro eu preciso ter a consciência de qual que é a imagem que eu estou passando. E se essa imagem que eu estou passando é essa mesma que eu quero passar. E é tão legal isso que a grande maioria das pessoas, na verdade 85% das pessoas, elas não têm consciência do seu corpo. Principalmente da parte daqui, de baixo do pescoço para baixo. Isso foi, olha só que legal, foi feito um estudo há um tempo atrás, eu não me lembro quando, que o que eles fizeram para comprovar exatamente isso, o poder que as pessoas têm da sua autoconsciência de reconhecer a sua linguagem corporal. Então, o estudo foi, essas pessoas entravam numa sala cheia de espelhos, mas elas não sabiam que tinha um espelho na frente. E tinham plantas penduradas, e aí o que acontecia? Quando a pessoa entrava na sala, o rosto dela ficava tapado por causa das plantas. Então, ela só via a parte de baixo do corpo dela. E a impressão que dava era como se tivesse uma pessoa vindo, caminhando em direção a ela. E o que eles observaram, agora eu não me lembro se era, em torno de 85% das pessoas não reconheceram que eram elas que estavam espelhadas ali. Achavam que eram outra pessoa. Então, olha para ver como as pessoas não têm consciência do seu corpo. Por isso que eu digo, a primeira coisa que a gente precisa é se olhar, é ter essa consciência para que depois a gente possa ir fazendo essa observação no outro, que é exatamente o que a Luciana comentou ali, né? Que ela passava a observar nos alunos dela. E a outra coisa... desculpa, Lígia. Não, fala, que depois eu friso outra coisa que eu quero frisar para eles. Não, e na verdade, a maioria das pessoas, quando observam as outras pessoas conversando, elas entendem, elas observam muito mais o que a pessoa fala, né, as palavras, do que propriamente o corpo. Na verdade, a gente tem uma consciência ao contrário do que realmente a gente percebe. Né? Ou seja, a importância do corpo, o corpo ele fala muito mais do que as palavras, né? Ele demonstra muito mais do que propriamente as palavras. Mas, ao contrário disso, a nossa consciência ela é diferente. A gente acha que as palavras ela têm uma importância maior. O ser humano acha que as palavras têm uma importância maior, né? E, na verdade, não. O que acontece, né? A comunicação não verbal, né? Ela é 5 vezes mais... Ela prende a atenção 5 vezes mais do que as palavras. Então, é claro que eu sempre comento, né, Lu, quando a gente vai para uma palestra, quando a gente tem uma entrevista, tem uma reunião, o que é o mais importante? São as palavras, é o conteúdo que eu estou passando. Só que o peso do interesse é 5 vezes maior, 5 vezes maior através do corpo, através da nossa expressão corporal. Então, às vezes eu posso ter um conteúdo maravilhoso, um assunto fantástico, mas se eu não souber colocar aquele assunto, eu não vou prender a atenção da pessoa, eu não vou passar credibilidade. Então, claro que o mais importante é o conteúdo, mas o que leva mais a atenção do público é o resto, né? E aí só uma outra coisa que eu quero chamar muito a atenção, que quando a gente fala em comunicação não verbal, a gente tem que ter muito cuidado, assim. São alguns cuidados no sentido de não levar ao pé da letra. Então a gente vai falar algumas coisas, por exemplo, o que significa um braço cruzado? O que significa uma cabeça para o lado? Enfim, só que a gente não pode olhar para esses gestos e fazer uma leitura específica. Ó, aquilo quer dizer isso. Eu preciso o quê? Primeiro, sempre levar em consideração o contexto que a pessoa está passando ali no momento. Então, por exemplo, já vou dar só um exemplo, a questão dos braços cruzados. Os braços cruzados fala que a pessoa está fechada, que ela está se protegendo, que ela não está aberta para comunicação. Só que se a pessoa está na rua, por exemplo, esperando um ônibus, né? Tá com frio, ela tá encolhida de braço cruzado, tá num local. Então, a gente sempre precisa levar em consideração o contexto. E o outro ponto é, quando a gente vai analisar, por exemplo, um gesto,
das pessoas com quem a gente está conversando, a gente não analisa só um gesto, a gente precisa analisar todo o grupo de gestos, porque o nosso corpo, ele é igual às nossas palavras. A gente tem pontuação, a gente tem vírgula, a gente tem ponto de exclamação, a gente tem pausa. Os nossos gestos, eles têm a mesma coisa. Então, um gesto, de repente, único, ele quer dizer alguma coisa, mas eu preciso olhar para o conjunto, eu preciso olhar para aquele grupo de gestos que a pessoa está fazendo. Então, eu sempre tenho muito... Quando eu falo sobre linguagem corporal, eu sempre falo com muito cuidado, porque senão as pessoas passam a fazer leitura assim, ah, ela fez isso, quer dizer aquilo. Não, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, do contexto e de olhar todo o grupo de gesticulação que está em volta daquele momento, tá? E tu quer falar a terceira coisa? Não, eu só ia falar. Não, eu já falei junto à terceira, que primeiro foi o auto se olhar e olhar o contexto e o grupo de gestos. Não, eu só quero falar que se alguém tiver perguntas, dúvidas, pode ir colocando aqui. Eu tenho 3 perguntas, Lu, que o pessoal me mandou, mas depois eu respondo, eu coloco aqui para a gente ver. E caso alguém tenha aqui perguntas, comentários, faça o favor, podem ir colocando. Tá? Pode falar, Lu. Só para colocar para o pessoal, então, a comunicação não verbal, ela engloba a nossa voz, né, e o nosso corpo. Então, todas as expressões, né, que o nosso corpo faz, como gestos, né, os gestos com as mãos, com o corpo, as expressões faciais, né? Então, todo esse movimento do corpo, a própria vestimenta também, né? Se a gente precisa, na verdade, é um todo, né? E a questão da voz é o nosso tom de voz, tá? De que forma nós estamos falando, se está devagar, se está muito rápido, se está muito alto, né? Se eu estou falando um pouco baixo demais. Então, ele é um conjunto, né, de voz e corpo. Tá? Então, isso tudo é muito importante. A gente, na verdade, essa nossa expressão corporal, essa comunicação não verbal, ela é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Né? Se a gente não souber utilizar, a gente pode estragar a nossa imagem, né? Passar algo negativo. E se a gente souber utilizar, a gente consegue passar credibilidade, confiança. Então, nós precisamos, por isso que a Lígia comentou no início, que é muito importante nós nos percebermos, né? Como eu estou passando essa imagem? O que eu quero passar para as pessoas? Né? E se a gente pensar, de repente, no trabalho, o líder com os liderados, né? De que forma eu estou passando essa imagem para a minha equipe? Será que eu estou conseguindo passar credibilidade? Será que eu estou conseguindo passar confiança através do meu tom de voz, né? Da minha postura? Que a Lígia até vai falar algumas questões até com relação a gestos, que ela já comentou até algumas coisas de braço cruzado, enfim. Né? Então, a gente precisa... de uma certa forma, se observar, né? A gente precisa se olhar, se perceber, né? E entender o que eu estou passando para as pessoas. Na verdade, Lígia, desculpa, só... Pode falar. Se eu estou certo ou não, mas, na verdade, eu, particularmente, tenho 2 formas de me apresentar. Uma é para o meu trabalho, onde eu me visto, em termos de vestimenta, eu me visto de uma maneira mais moderada, mais séria, né? E a outra um pouco mais tranquila quando eu estou com amigos, quando eu estou em casa, né? E a gente relaxa um pouco mais também. Então, são 2 formas que eu tenho de me mostrar para as pessoas, né? Eu costumo sempre dizer assim, ó, nós somos
duas entidades. Nós somos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, quando eu estou em casa, né, Lu, que eu estou em casa com os meus familiares ou com os meus amigos, toda a minha forma, assim, a minha forma de me comunicar, ela acaba sendo uma forma que vai representar quem que é a Lígia. Então, a forma de eu falar com os meus filhos, de eu falar com os meus amigos. E isso é engraçado, os meus filhos, eles falam, mãe, é tão engraçado te ouvir falar quando tu tá dando um curso, ou tu tá numa live, ou gravando um vídeo, não parece tu. Por quê? Porque com eles, a minha forma de comunicar é diferente. E quando eu estou como pessoa jurídica trabalhando, a gente se porta de uma forma diferente. E aí, claro, eu preciso sempre pensar, aquilo que a Luciana comentou, qual é a imagem que o meu trabalho, que é a minha posição, que imagem que eu preciso representar. E não é falar assim, eu estou representando um papel, isso vai parecer falso, não. A gente representa papéis, a gente tem vários papéis. Então, a gente tem papel enquanto mãe, enquanto mulher ou namorada, enquanto profissional, enquanto dona de casa, quando eu falo com os meus bichinhos de estimação. Então, nós temos vários papéis. E a gente tem que saber lidar, nos colocar nestes papéis de acordo a roupa, a fala, a voz. Então, todos esses, a gente vai, eu costumo dizer que a gente vai caminhando por esses papéis, né? E a gente tem que chegar num, tipo, tirar a roupa e vestir o outro. E ter muito esses cuidados. Lu, deixa eu só ver que alguém fez um comentário ali, deixa eu passar aqui. Palestrante Décio Tiaraju, seria comunicação formal e informal? Exatamente, seria a comunicação formal e a comunicação informal. Então, quando eu estou falando como pessoa física, né, com as pessoas com quem eu lido no meu dia a dia, amigos, familiares, é a nossa comunicação informal. Só que dentro da nossa comunicação também, Lu, eu acho bem bacana, já que a gente tocou neste assunto, por exemplo, se eu tenho uma palestra, né, eu sempre digo assim, quando a gente fala em comunicação, a gente vai acabar indo para a comunicação verbal, mas a gente já volta para não verbal. Porque eu acho legal falar isso. Quando a gente tem os nossos papéis. Só que, mesmo quando eu estou no meu trabalho, eu não posso esquecer de quem é a Lígia, da minha essência. Então, eu preciso trazer a minha informalidade para o meu formal. O que isso quer dizer? Que eu preciso trazer a minha essência. Porque se eu começo a ser um papel, aí sim, se eu começo a imitar um papel que não é o meu, isso acaba não gerando conexão, isso fica... não parece verdade. Então, eu preciso trazer a minha essência. Então, mesmo eu estando em papéis diferentes, eu utilizando uma forma, talvez, de articular, uma entonação diferente, mas a minha essência vai estar sempre junta. Então, eu sempre digo, não quer dizer que eu posso ir me apresentar em público, por exemplo, ou ir trabalhar usando vícios de linguagem. Não, eu tenho que saber de acordo com o ambiente que eu estou e ajustar o que precisa ser ajustado. Mas eu tenho que trazer a minha essência, né? Quem eu sou de verdade ali, né? Isso tá? aí. E deixa eu ver aqui o que mais. Beleza. Lu, então, eu queria não, né? A gente não queria, a gente quer. Então, como a Luciana comentou ali na nossa comunicação não verbal, o nosso corpo como um todo. Teve um estudo muito interessante feito em 1900 e agora eu não me lembro. Eu não sou boa de data, mas não tem problema. Pelo Mehrabian, que ele estudou o seguinte, que ele comprova isso, que até é um estudo, inclusive, muito polêmico, porque foi feito com mulheres. E a mulher, não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela tem muito mais facilidade de perceber essas nuances de linguagem corporal. Tá? E outro estudo também foi feito porque a mulher, ela usa de 14 a 16 áreas do cérebro para perceber essas nuances, essas diferenças que dá, né, nesta nossa linguagem corporal, enquanto que o homem, ele utiliza 4 a 5 áreas do cérebro. Então, por isso que a mulher percebe um tom de voz que não está de acordo, uma expressão facial que não está de acordo. Então, esse estudo que eu vou comentar... Oi? A mulher acaba sendo mais detalhista do que o Exatamente. homem. Ela percebe, na verdade. E por isso que esse estudo que eu vou comentar, ele sempre gerou muita polêmica, porque ele foi feito em cima de mulher.
Tá? Ele foi feito com mulheres. Mas nesse estudo, o que o Mihaly observou? Que do nosso processo de comunicação, que é aquilo que a gente estava falando, que 5 vezes a linguagem corporal ela tem um peso de atenção muito maior. Então, o que ele comprovou ali? Que quando a gente está comunicando algo, a atenção da pessoa, ela se volta a 55% para a linguagem corporal, que é os gestos, a expressão facial, o sorriso, o olhar, a postura, enfim, a vestimenta. 38% da atenção é para a nossa expressão vocal, que é o tom de voz, a articulação, então todas as questões da voz, né? O padrão respiratório, o padrão de velocidade da fala. E somente 7% é o peso, é o conteúdo das palavras. Então, para a gente ver, 93% da atenção das pessoas tem a ver com a expressão, com a comunicação não verbal. E somente 7% são as palavras. Então, por isso que reforça, né, o cuidado que a gente precisa ter com esta comunicação não verbal, porque ela pode desviar a atenção completamente daquilo que é mais importante, que é o conteúdo. Quando a gente está numa reunião, quando a gente está numa entrevista, por exemplo, aquilo que a Luciana comentou, o líder, né? Quando ele está passando uma mensagem para a sua equipe, a equipe não pode ser desviada daquela mensagem. E ela muitas vezes é desviada, não gera interesse por uma questão de comunicação não verbal, que acaba desviando a atenção. Então, todo cuidado é pouco, quando a gente se fala em comunicação não verbal. Porcentagem que tu trouxe, que é muito interessante, que foi o que eu comentei mais à frente ali, a nossa consciência, só para tu ter uma ideia, eu tenho anotado aqui, a nossa consciência, enquanto que essa pesquisa fala em 7% das palavras, nossa consciência é de 93% com relação às palavras. 62% com relação ao nosso tom de voz e 45% a gente dá atenção para o corpo. Então, olha que interessante, né? A gente enquanto falante, né? Exatamente, exatamente. E bem o contrário. É o contrário, completamente ao contrário. Por isso que é importante a gente levantar esse tema, né? E trazer para as pessoas perceberem um pouco mais como funciona isso, para a gente entender o quão importante é a gente passar a mensagem através, né, também dos gestos, porque de uma certa forma a gente tem essa comunicação não verbal, ela tem uma função, né? Aliás, ela tem várias funções, né? Eu trouxe até algumas delas, eu não sei se eu já posso entrar nesse parâmetro, mas é complementar, na verdade, uma delas é complementar o processo, né, da comunicação não verbal. Então, a partir do momento que eu estou falando, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo os meus gestos e eu estou complementando a minha mensagem. Né? Exatamente. Então, essa é a função dos gestos, né? Complementar. Isso, né? Dar mais ênfase à mensagem, né? Então, olha que bacana, e a gente não percebe, a gente não sabe, se a gente não buscar esse conteúdo, se a gente não for atrás, a gente nem percebe isso. É tão automático, a gente utiliza de uma forma tão automática, né? Às vezes até contradizer alguma coisa, né? Ou de repente tu tá comentando alguma coisa e eu tô aqui... Não, então tu está contradizendo, então é importante a gente prestar bastante atenção. Eu acho isso espetacular, esse é um tema para mim que é incrível. E tem que ter congruência, né? O corpo, a voz e as palavras, elas têm que ter congruência, eles têm que mandar a mesma informação. E já que tu tocou nesse assunto, uma das perguntas que eu recebi a gente pode... porque assim, ó, por exemplo, a mentira, né, Lu? Quando a gente fala, a mentira tem alguns sinais que a gente consegue perceber se a pessoa está mentindo ou não. E a pergunta foi, a gente consegue dissimular uma mentira, tipo, passar para o outro? Porque quando a pessoa tem esse conhecimento de linguagem corporal, tem alguns sinais que a gente percebe se a pessoa está mentindo ou não. E aí essa pessoa perguntou, tem como? Geralmente,
a gente diz não, não tem como, por quê? Exatamente porque tem nós temos muito micros movimentos que são automáticos, que vêm do nosso inconsciente, que a gente não tem controle sobre eles. Por exemplo, lembrando que eu falei lá no começo, tá, pessoal? Não peguem cada movimento e levem isso ao pé da letra. Mas o que eu vou falar? Movimentos que percebe se a pessoa está mentindo ou não. A criança, quando mente, o que a criança faz? Ela falou uma coisa, mentiu, ela põe a mão na boca. Então, esse é um sinal que começa lá no início e ele vai, a gente vai deixando ele cada vez mais sutil. Então, uma criança, quando mente, ela bota a mão na boca. Um adolescente, quando ele está mentindo, lembra, a gente tem que ver todo o contexto, tá, pessoal? Esse gesto de botar a mão na boca, o que acontece? Ele aprende que não se faz isso. Porque ele sabe que botar a mão na boca, a gente está querendo omitir, está querendo colocar de volta aquilo que a gente falou. Então, o que ele acaba fazendo inconsciente? Ele passa o dedo no lábio. Ele mexe na boca. Aí, quando a gente vai ficando adulto, o que acontece? Eu sei que isso também eu não posso fazer porque o outro sabe que isso é um sinal de mentira. O que eu faço? Eu coço o nariz. E é inconsciente. Então, esses gestos, eles vão ficando cada vez mais sutis. E aí a pessoa, por isso que muitas vezes ela não consegue, se ela está na frente de alguém que está avaliando, ela não consegue porque tem alguma coisa que faz. E aí eu vou dar outros sinais, mexer na orelha, mexer no pescoço, fazer isso aqui, no colarinho da camisa, coçar o olho. Oi? E até o olhar, né? O olho no olho também diz muito, né, Lígia? A partir do momento que eu não consigo te olhar no olho, é porque posso estar mentindo. Vou te contar uma outra pesquisa legal do olho no olho, tá? Então, esses são vários gestos de mentira. E aí a gente sabe, né, que o olho no olho... Então a pessoa olha... Por que a gente diz olha no meu olho, que daí eu vou ver se tu tá mentindo? Mas aí foi feito um estudo também tão interessante, porque o que as pessoas sabem? As pessoas sabem disso. Se eu tô mentindo, eu sei que a Luciana sabe que se eu não olhar pro olho dela, pode ser que eu esteja mentindo. Então eles também fizeram um estudo e foi comprovado mais recentemente que somente 30% das pessoas que estão mentindo não olham nos olhos. A 70% olham no olho. Só que daí ela acaba se contradizendo com outros sinais, né? Por exemplo, com um sorriso falso, porque é um sorriso. Olha, a gente começa a falar, né? Então, por exemplo, o sorriso, né? Quando um sorriso é verdadeiro, a gente movimenta, um sorriso verdadeiro é isso aqui, ó. A gente movimenta, a gente faz rugas nos olhos, a gente, toda essa parte levanta. Então, não é só a boca. A pessoa que está mentindo, que está fazendo um sorriso falso, ela faz isso aqui, ó. É aquele sorrisinho que só mexe a boca. E não, o sorriso tem que ser o sorriso na face inteira. Então, são coisas inconscientes, automáticas, que a gente não percebe, né? Ó, a Silvana falando. E no meu caso, que às vezes é preciso mentir e eu não consigo. Tento melhorar a mentira e atrapalha total. Tem como ensinar a mentir? Técnicas para mentira. Silvana, eu vou te ensinar no privado. Não posso ensinar isso no público. Não, Deus o livre. Ó, uma outra dica de mentira que eu acho, não só de mentira, mas eu acho que isso vale para observar até as pessoas com quem a gente está conversando, sabe, Luciana? Que eu acho bem legal a questão dos movimentos dos olhos. Porque quando a gente movimenta os nossos olhos e os movimentos da pupila, eles são movimentos inconscientes e automáticos. A gente muitas vezes não controla eles, ok? Então a gente não consegue. Então quando a gente está movimentando os olhos para cima, a gente está ativando a nossa parte do cérebro, a parte visual. Quando eu olho para cima e para direita, eu estou ativando o meu canal visual de criação, criatividade, de imaginação. Quando eu movimento para cima e para a esquerda, eu estou ativando a minha memória, as minhas lembranças visuais. Para o lado, quando eu movimento para o lado, as minhas pupilas, para o lado direito, para o lado é o auditivo, a direita é a imaginação, criação, e para a esquerda é a memória. Então, a pessoa está lá e ela fez um gesto
coçou a orelha ou coçou o nariz e ainda movimentou o olho para a direita, tipo, se eu perguntei alguma coisa para ela e ela está imaginando, criando alguma coisa, movimentou para a direita, é mais um sinal que eu tenho que pode ser que essa pessoa esteja mentindo. Tá? Por isso que eu disse, a gente não pode olhar um gesto só, a gente tem que olhar todo o conjunto. Então, quando a gente faz esses movimentos dos olhos, também é um sinal. Aí, trazendo tudo isso que a Lígia, que a gente está trazendo, que a Lígia está trazendo, que a gente está trazendo, se a gente parar para pensar e colocar tudo isso dentro de um ambiente de trabalho, em uma reunião com líderes e liderados, olha que interessante todas essas informações, né? Olha que importante é a gente ter o cuidado com a nossa imagem nesse sentido. Então, como que eu vou falar com as pessoas, né? Qual é o tom de voz que eu vou utilizar? Porque isso também influencia. Então, como que eu vou olhar para elas, né? Será que em alguns momentos desconfiada, eu vou fazer careta, alguém vai falar alguma coisa e eu vou fazer uma cara feia? E não pensem não que não tem ninguém olhando, né, Lígia? Porque sempre tem alguém olhando quando a gente resolve fazer uma cara feia, né? Ou um olhar meio desconfiado. Sempre tem alguém olhando. Então, é importante que a gente preste atenção na nossa postura, né? No nosso posicionamento enquanto profissional, se olhar, né? Se perceber para poder repassar isso para as pessoas. Então, é importante a gente tentar entender o que eu quero passar. Isso. Eu até estou cuidando do tempo, porque o tempo está correndo muito rápido. E a gente não vai conseguir. Estamos quase uma hora? Não, são 9h08. Então, depois eu quero falar um negócio, se der tempo, que eu acho bem legal com relação às pupilas. Mas já que a Lu falou ali da nossa postura, o que a gente também tem que cuidar isso dentro do ambiente de trabalho, né, Luciana? A nossa postura, o nosso corpo, né, de membros inferiores, membros superiores. Se eu sou um líder, eu tenho uma posição de liderança, né? Como que eu me dirijo às pessoas? Então, se eu quero passar credibilidade, se eu quero passar confiança para as pessoas, a gente comentou muito isso, né? O que eu tenho que inspirar as pessoas através da minha fala também. Mas através do meu corpo também, eu vou inspirar isso muito nele, essa confiança nele. Então, se eu estou sentado, por exemplo, com uma postura mais caída, mais desleixada, eu não vou passar essa confiança para o outro. Então, eu preciso manter uma postura ereta, porque além de eu me sentir confiante, eu também vou passar essa confiança para o outro. Eu estava comentando com a Luciana ontem, né, Lu? Às vezes as pessoas fazem muitas reuniões em mesas. Então tem a mesa. Cuidado que a gente tem que ter com as mãos. A gente tem que sempre evitar, quando a gente está... Se eu estou falando numa mesa, eu nunca posso falar com as minhas mãos para baixo. Deixar a mão, por exemplo, embaixo da mesa, ou tirada. Eu sempre tenho que deixar as minhas mãos, meus braços, em cima da mesa. E cuidar com a gesticulação, porque isso mostra que eu estou criando conexão com as pessoas, né? Então eu preciso nunca deixar, não vou deixar ficar a postura, né, de nunca falar também jogada, porque eu não vou estar passando essa credibilidade. Eu sempre comento assim, o melhor quando a gente está numa mesa sentado é a gente sentar na ponta da cadeira. Porque aí a gente se obriga a ficar com a postura mais ereta. Se eu ficar lá para trás, muitas vezes, a pessoa acaba se jogando muito. Por mais que ela bote a cadeira para frente, ela acaba se jogando um pouco. Então, se você percebe que tem essa tendência de ficar com o corpo mais jogado, sente na frente da cadeira para ficar com essa postura mais ereta. Né? Uma das coisas, essa questão da postura eu acho super importante, Lígia, porque eu pelo menos sempre tive que levantar isso nas minhas aulas. Então, assim, o cuidado quando tu tá em uma reunião, em alguma coisa, de não ficar jogado em cima da mesa. A mesma forma que tu falou de tu se jogar para trás, tu tem que ter o cuidado para não ficar jogado em cima de uma mesa. Né? O que tu está querendo demonstrar com isso? Né? Então, assim, nas aulas de atendimento, quando eu fazia com os meus alunos, a gente tinha sempre pessoas que trabalham em recepção de hotel ou como garçom, né? Ou como atendente.
Então, assim, o que eu estou querendo passar para o meu cliente a partir do momento que eu entro em um restaurante, eu tenho um garçom jogado, encostado na parede, daqui a pouco uma caneta aqui, ó, coçando a cabeça, né? Então, assim, quando eu entro na recepção de um hotel, né, o que acontece quando eu vejo, de repente, um recepcionista lá debruçado na recepção? Né? Então, quando eu... Desleixo, né? Exatamente. Então, quando eu estou numa reunião, né, eu preciso, independente do lugar que eu esteja, mas que eu esteja no meu trabalho, eu preciso demonstrar confiança e credibilidade. Então, eu preciso ter uma postura adequada ao momento, adequada à empresa, né? Porque é a minha imagem que eu estou passando e a minha imagem repassa a imagem da empresa. Então, isso é importante salientar também, né? Que a partir do momento que eu cuidar e olhar para mim, né? Olhar para dentro de mim, olhar para perceber como eu estou, o que eu estou querendo passar para as pessoas, além de eu passar a minha imagem, eu estou passando a imagem da empresa. Da empresa. Então, a gente precisa ter o cuidado com relação a isso. Várias vezes tu encontra pessoas dentro da empresa debruçado em suas mesas, em reuniões que não estão nem aí, muitas vezes estão aqui, ó, com a cabeça encostada, do tipo, eu não quero saber, não estou nem aí. Então, que profissional, né? Que profissional é esse que está passando essa imagem? Então, a gente precisa, além do nosso conhecimento, da nossa experiência, né? A gente também nos observar. Daqui a pouco eu trabalho em algum lugar, eu estou em algum lugar com um batom extremamente vermelho que não é adequado. Né? Então, são várias as situações. Se a gente ficar aqui a noite toda trazendo exemplos, a gente vai trazer várias situações. Né? Então, e nessa questão toda, já te dou a palavra, Lígia, nessa questão toda do corpo, a gente tem junto a fala. Então, também não adianta eu ter uma postura completamente adequada se eu começar a falar gírias e palavras que não são adequadas ao estabelecimento, ao momento, às pessoas que estão próximas a mim. Né? Então, tu falou anteriormente da questão da congruência, da coerência, né? Então, a gente precisa, balançar uma coisa com a outra para conseguir passar a imagem que eu quero. Exatamente. E aí, de novo, vai de acordo aonde que eu trabalho. Então, por exemplo, se eu sou representante de produtos de beleza, cai bem usar um batom vermelho, usar um perfume forte. Agora, se eu trabalho num ambiente que é um escritório, não cabe. Então, assim, existe maquiagem para festa, existe maquiagem para o trabalho, existe maquiagem para quem trabalha com produto de beleza. O exemplo esse que eu dei, na verdade, foi pensando na hotelaria, né? Porque na hotelaria é complicado tu utilizar batom vermelho, né? Uma sombra verde. Agora, uma pessoa que trabalha na Renner, numa loja, ou até mesmo com cosméticos, como tu falou, tá tranquilo. Exatamente. Né? Então, é uma questão de adequação. Exatamente, Lu. Peraí que eu acho que entrou uma... Beleza. Exatamente, a gente sempre tem que se adequar. Eu acho que vale muito isso, assim, a pessoa, eu acho que a gente não vai, óbvio, ter tempo para entrar em todos os detalhes, mas a pessoa querer buscar mais, sabe? Primeiro se observar e vai atrás, sabe? Tem tanto material disponível, tem tantos livros disponíveis de linguagem corporal que a pessoa tem que ir atrás e começar a cuidar. E eu acho bacana, já que a Luciana comentou ali, que a gente passa a imagem, não a gente passa a nossa imagem, a imagem da empresa. E é a questão da primeira impressão. Quando a gente entra em contato com alguém, né, a gente cria toda uma imagem, tanto da empresa quanto da pessoa. E por onde que começa a primeira impressão? É pela comunicação não verbal. Então, quando a gente chega num ambiente, nós somos escaneados da cabeça aos pés. E a pessoa vai fazendo toda uma análise interna de acordo com o que ela está vendo. Então, eu preciso ter esse cuidado, né, da primeira impressão que eu vou causar, através da minha aparência. Um outro ponto muito importante da primeira impressão é
aperto de mão. O aperto de mão, ele diz muito, e isso dentro de empresas, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem aquele aperto de mão realmente forte, que mostra, ó, eu tenho poder, aquele aperto de mão equilibrado, né, que é o equilíbrio. Existe aquele aperto de mão frouxo, que a pessoa mal e mal encosta, que passa o quê? Passa que a pessoa desleixo, passa que a pessoa não está interessada, a credibilidade da pessoa cai. Então, eu preciso também cuidar qual que é o meu aperto de mão com as pessoas, né? E, Lúcia, eu quero levantar também, que eu acho bem legal para a parte empresarial, é com relação às palmas das mãos. A gente sabe assim, a palma da mão, ela mostra para o outro sinceridade. Então, tanto que quando a pessoa ela vai falar alguma coisa com sinceridade, ela usa a palma da mão para cima. E da mesma forma, um aperto de mão. Tá? O aperto, só que ela passa sinceridade, mas também passa submissão. Tá? Então, se eu for dar um aperto de mão e com a minha palma da mão para cima, mostra para outra pessoa que eu estou sendo submissa a ela. Tanto que a gente não pedia bênção assim, né, com as mãos. Então, e a pessoa que dá a palma da mão assim, mostra para essa outra pessoa que eu tenho poder aqui, eu tenho poder nessa relação. Então, se um dia você chegar e alguém fazer assim, vire a mão, né? Deixe no equilíbrio, né? Assim, não deixa a mão para ficar naquela quebra, né, de fazer a volta. Então, realmente a gente precisa ter esse cuidado. Mas o que eu quero levantar a atenção da palma, por exemplo, quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, e aí a gente pensa, eu como líder, ou se eu vou pedir alguém para algum colega meu de trabalho. Quando eu peço alguma coisa para alguém desta forma, eu falando assim, mostrando a palma da mão, eu mostro coisas do bem, que eu estou realmente pedindo favor, eu mostro proximidade. Agora, se eu fizer um gesto para a pessoa pedindo para ela, mas falando assim, desta forma, é que assim fica ruim, mas eu falando, fazendo gestos, que a minha palma da mão esteja para baixo, isso passa para o outro e passa para o meu colega de trabalho que eu estou querendo ser superior a ele. E talvez não seja isso. Então, é um cuidado que a gente tem que começar a pensar, porque se eu tenho este hábito de falar com gestos, com a minha palma da mão para baixo, e talvez eu comece a perceber que tudo que eu peço para o outro não gosta e não quer fazer, talvez é através dos gestos que eu estou fazendo. Então, sempre quando eu for pedir alguma coisa para um colega ou para um subordinado, peça com as palmas da mão para cima, porque isso vai fazer com que ele aceite mais fácil. Ó, detesto o homem que me dá a ponta dos dedos para apertar. Fala. São detalhes, né, Lígia, que se a gente parar para pensar, o nosso corpo, a nossa voz, ela traz muitos detalhes e detalhes incríveis que a gente muitas vezes não percebe, né? É que nem tu apontar o dedo para alguém, tu tá conversando com alguém, tu tá apontando o dedo, né? Tu passa uma certa comunicação no momento que tu está fazendo isso. Agora, se tu falar de uma outra forma, sem apontar o dedo, tu vai ter uma comunicação mais tranquila. Exato, exatamente. Né? Então, a gente precisa de cuidados. O mais importante, assim, eu acho que o fato da gente ter levantado esse tema, ele é um tema extremamente gigante, né? Existem livros incríveis que falam, né, do corpo fala e de tudo que acontece conosco no momento que nós estamos levando, né, trazendo as informações para as pessoas. Mas o mais importante, eu acho que fica dessa live é que para vocês poderem cuidar, né, para vocês poderem se observar, na verdade. Né? E pensar que imagem que eu quero passar para outra pessoa. Será que eu quero passar uma imagem onde transmita que eu seja uma pessoa de confiança, onde, né, enfim, existem várias situações. Então, assim, o líder, principalmente, se a gente parar para pensar, ele precisa passar uma imagem bacana. Então, ele precisa trabalhar, né, ter todo esse equilíbrio, né, com o tom de voz, com as palavras, com o corpo, para poder trazer, né, para poder trazer a confiança da equipe para ele, para poder ter a credibilidade naquele momento. Então, eu acho que
mais importante dessa live é a gente trazer essa consciência, né, Lígia? Para que as pessoas se Uhum. observem mais, para que as pessoas busquem mais informações e mais conhecimento com relação a isso, né? Para E que que elas tenha possam cuidado. ter sucesso, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ó, eu cocei o nariz, mas eu não tô mentindo, tá? Só que eu estou com coceira. Ih, tá Mas mentindo, nem vem. eu não tô nem falando, tá? Eu tava só ouvindo. Aí se a pessoa tá ouvindo, não é mentira, não. Ah, só levantar que eu falei ali no início a questão dos braços cruzados, que eu acho bem bacana isso, porque o que acontece rapidinho? Quando a gente cruza os braços, a gente mostra um distanciamento, a pessoa está fechada, tá? As duas pessoas, a pessoa que está falando e essa pessoa está de braço cruzado, ela não está recebendo o que eu estou falando. E se eu estou de braço cruzado ouvindo, eu não estou recebendo também. Tá? Então, é super importante, se eu estou trabalhando, se eu tenho os meus liderados ali, se eu tenho os meus colegas, eu percebo que a pessoa está de braços cruzados, dá um jeito de fazer essa pessoa soltar esses braços. E numa mesa também, se eu estou na mesa, com os braços em cima da mesa e com as mãos assim, eu estou com os braços cruzados, não é verdade? Então, eu também, é uma forma dissimulada de cruzar os braços. Então, sempre que você perceber, faça essa pessoa soltar essas mãos, soltar os braços, para que abra a comunicação, porque senão não vai rolar a comunicação ali. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para que oferecer um papel para essa pessoa, um copo para ela tomar alguma coisa, porque vai forçar ela realmente a abrir os braços, né? Olha ali a minha mãe falando, quando tu mente, eu logo vejo. Mãe, na live não. Já entregou tudo ali, né? É Ô, isso aí, Lu, marida. eu quero dar uma outra dica também que eu acho bem legal. Lá no começo que eu estava falando com relação aos olhos nos olhos, a gente já falou em outras lives, né, Lu, da importância que é as pessoas estarem conversando com a gente está olhando nos olhos. Sim. E o que eu percebo, assim, ó, às vezes se eu estou numa empresa, tá, e eu tenho alguma coisa que eu estou explicando para uma pessoa e ela está do meu lado, e eu vejo que eu estou lá escrevendo e a pessoa, eu estou falando com a pessoa e a pessoa, eu vejo que às vezes ela se distrai, ela olha para o lado, ela olha para baixo. A melhor forma de eu perceber, de eu trazer essa pessoa para que ela realmente preste atenção naquilo que eu estou falando, é uma técnica. Então, eu estou na mesa, eu pego o meu papel e eu pego uma caneta, tá? E aí eu começo a escrever e faço essa pessoa olhar para aquilo que eu estou escrevendo. E aí eu vou ficar constantemente percebendo que ela está olhando. E aí, quando eu quiser explicar para ela alguma coisa, o que eu faço? Eu levanto a minha caneta e deixo a minha caneta na frente dos meus olhos, porque isso vai fazer com que a pessoa acompanhe o meu movimento. E aí eu continuo a explicação com a minha mão, com a palma para cima e com a caneta aqui na frente, porque eu vou fazer ela olhar nos meus olhos. Então, são dicas que vai ajudar, porque às vezes eu percebo, daí a pessoa sai dali e não prestou atenção naquilo que eu falei. E aí ela tinha que fazer um trabalho e não fez. Então, é uma técnica bem legal que funciona, que faz ela realmente prestar atenção naquilo que a gente está falando naquele momento. Nós temos algo que tira a atenção muito fácil das pessoas, inclusive numa reunião, né, Lígia, que é o celular. Que a É. gente precisa ter um cuidado muito grande. Então, assim, de repente eu estou numa reunião e talvez eu recebi alguma coisa, ou eu não estou conseguindo prestar atenção, ou eu não quero prestar atenção e eu acabo mexendo no celular. O que eu estou querendo dizer para o meu líder, né? Ah, não estou prestando atenção, não estou interessada nesse momento. Então, são Só, detalhes, são coisinhas. só que Diga. aí tem que vir a percepção do líder e a perspicácia do líder de perceber, bom, se ele tá desatento com o que eu estou falando, o que eu estou fazendo que está tirando a atenção dele? Então eu preciso Isso. trazer essa atenção de volta para mim, né? Por isso que eu comentei para ti no início da live que eu, enquanto professora, a partir do momento que eu comecei a dar aula, tu começa a perceber muita coisa, coisas muitas vezes que tu não percebe no dia a dia, né? Ou até mesmo dependendo do trabalho que tu tá.
Então, como é um momento que tu tá ali, muitas vezes com 20, 30 pessoas, e daqui a pouco tem 2, 3, 4 que não estão prestando atenção. Aí tu vai Uhum. buscar alguma coisa para ser feita. Bom, vamos fazer uma dinâmica, né? Vamos Uhum. aproveitar e fazer uma dinâmica para que todo mundo volte para a sua atenção. Então, É, essa percepção do líder, ela é importante também, né? Então, exatamente. a gente tem, nossa, nós temos uma bagagem de conhecimento, de coisas para falar com relação a isso. Eu acho que se a gente ficar aqui 10 horas, nós vamos ficar 10 horas falando sobre isso. É. Mas É, eu acho que a mensagem principal a gente conseguiu passar, né? Essa é. questão do cuidado. Lu, eu quero responder duas perguntas. Na verdade, tem mais ali. Uma eu já respondi antes lá no início. Uma outra pergunta é assim, ó, por que às vezes, que eu acho bacana responder porque as duas pessoas estão aí. Por que às vezes não vamos com a cara de uma pessoa? A gente olha a pessoa, por que a gente não vai com a cara dessa pessoa? Porque talvez eu não goste da pessoa mesmo. Mas lembra, a gente olha para a pessoa, pá, sabe, a pessoa não fez nada, eu não gostei da pessoa. Sabe o que acontece aqui? A gente tem uma coisa que a gente chama reserva mental. O que é essa reserva mental? Provavelmente essa pessoa ela pode se parecer com alguém que eu não goste. E aí a minha mente, quando ela tem aquela primeira impressão, ela se remete àquela pessoa. E aí eu vou achar de tudo que é pior naquela pessoa. Tá? Então, das formas, na verdade, uma das respostas é essa, da reserva mental, e a outra talvez porque realmente meu santo não bateu com o santo dela. E vai existir até a comparação, né, Lígia, nesse momento em que eu pensar naquela pessoa que eu não gostei, vai existir a comparação, putz, ela é igual a fulana. Aí sim. Aí a partir dali sim, daí tu não Exatamente. É. pode E a outra, ser que tu consiga mudar, né? Pode ser que em algum outro momento tu consiga mudar a impressão, mas às vezes é mais difícil. é interessante assim, ó, quando a gente tem uma boa primeira impressão, a gente a primeira falha daquela pessoa, a gente já derruba aquela primeira impressão. E a gente Ah, consegue derrubar rápido. O contrário, quando a gente tem uma má impressão, custa para a gente reverter isso. É uma pena, mas é bem isso mesmo, por isso que é bem trabalhoso. A outra pergunta é o seguinte: como identificar se a pessoa está falando uma coisa e pensando em outra? Bom, primeiro é a gente ler a mente da pessoa, né? Mas brincadeira, através da congruência. É aquilo que eu falei, porque às vezes se ela está falando uma coisa e está pensando outra, como a gente tem esses micros movimentos que são respostas automáticas, inconscientes, se eu começo a dar a atenção para essa linguagem corporal, eu consigo perceber que não é isso que a pessoa quer falar. Através desses micros movimentos que o corpo dela vai me sinalizando. Então, a importância e de às eu vezes ter essa atenção para o corpo. e às vezes a pessoa até se perde, né, Lígia? Se ela está pensando uma coisa, está falando outra, muitas vezes ela até se perde né, naquele momento, porque não é aquilo que ela está querendo dizer, porque ela está pensando de outra forma. Então, É. a E gente aí acaba. pode ter certeza, o corpo, ele vai, se a pessoa está falando uma coisa e pensando outro, o corpo vai mostrar o que ela está pensando e não o que ela está falando. Tá? Porque, e principalmente os olhos. Observa muito a questão dos olhos, principalmente as pupilas. As pupilas, elas dão, assim, respostas muito rápidas daquilo que a pessoa está pensando e o que ela está sentindo, porque são as nossas respostas emocionais, os nossos estados emocionais, eles passam pelas pupilas. E aí, deixa eu só fazer já que tem pessoas aí, eu quero fazer se vocês sabem, o que aumenta, por exemplo, um homem, quando ele entra em contato com uma mulher, que ele acha essa mulher atraente, existe uma coisa que aumenta 3 vezes de tamanho. Sabe o que é? Sabe, Lu? São as pupilas. Não pensem em coisa errada. As Que nem os pupilas é gatos, muito que nem os nos gatos gatos. acontece isso. As pupilas, quando a pessoa ela se sente atraída, quando ela está numa situação que dá prazer,
por exemplo, se eu estou no meio de um conflito e eu consigo resolver aquele conflito, a minha pupila dilata. Então, sempre quando eu estou numa situação de conforto, de prazer, as minhas pupilas dilatam. Quando eu estou numa situação nervosa, de estresse, de ranço, a minha pupila contrai. Então, esse é um sinal muito bacana quando eu estou conversando com alguém. Se eu perceber que a pessoa está irritada, a pupila contraiu. Lu, nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus do céu. Quanto que falta? Ó, 30 segundos. Meu Deus do céu. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Semana que vem tem uma semana. Beijo no coração. Especial.